Meio acre. Aquele pedaço de terra que todo mundo diz que é menor que uma piada. Insuficiente, ridículo demais. Mas deixa eu te contar um segredo que ninguém toca nesse assunto. Existem famílias que alimentam inteiras, vivendo completamente disso, sem pedir ajuda, sem supermercado, sem nada, há mais de 200 anos. E sabe o que é louco? Eles descobriram uma coisa que a maioria dos criadores modernos nunca vai entender. 7 animais específicos. Quando você coloca eles juntos, cada um faz o trabalho de 3. Remove um, tudo desaba. Fica caro. Fica impossível. A maioria das pessoas cria animais de qualquer jeito. Um aqui, outro ali, sem conexão nenhuma, sem estratégia. Seu avô criava assim, e você está repetindo a mesma coisa. Mas existe um caminho completamente diferente. Um que funciona há séculos. Um que quase ninguém conhece. E hoje, você vai descobrir exatamente quais são esses 7 e como eles trabalham como uma máquina perfeita. Preste atenção, porque isso muda tudo o que você pensa sobre criação de animais em espaço pequeno. Quando comecei tudo isso, eu era um cético completo. Não acreditava em nada disso. Parecia uma daquelas teorias bonitinhas que funciona em vídeo do YouTube, mas cai por terra quando bate na realidade da vida. Muitos animais demais lutando pelo mesmo espaço, competindo por comida, criando problemas uns para os outros. Eu pensava que era loucura tentar colocar tudo junto em um pedaço tão pequeno. Então comecei do jeito mais simples possível. Apenas galinhas poedeiras e 2 coelhos. Era isso. Nada mais. Eu mesmo prometi que só considerava adicionar qualquer coisa se os custos não explorassem. E se aqueles animais não me deixassem completamente maluco. 3 meses se passaram. E então aconteceu algo que eu não esperava. Algo realmente mudou. O esterco das galinhas estava se transformando em fertilizante natural na minha pilha de compostagem. Os dejetos dos coelhos iam direto nas camas onde eu plantava vegetais. E aquilo criou um efeito que eu nunca tinha visto antes. As plantas começaram a explodir. Tomates, que me davam normalmente uns 15 quilos por pé, passaram a dar mais de 20. Abóbora em quantidade que quase parecia impossível. Era como se eu tivesse adicionado magia ao solo. Chegou o outono e eu adicionei patos à mistura. Existia uma luta contra lesmas que durava exatamente 2 anos. Armadilhas de todos os tipos, cerberras enterradas. Tudo que você consegue imaginar, testei. E quando aqueles patos começaram a patrulhar o meu jardim, desapareceu. Tudo sumiu em semanas, como se nunca tivesse existido. Aqueles patos funcionavam como máquinas que alguém havia alugado para eliminar pragas 24 horas por dia. A primavera seguinte chegou, e eu tinha cabras produzindo leite, codornas preenchendo os buracos de produção durante os meses frios, uma colmeia inteira transformando cada flor em mais comida. E minha conta total de alimentação para todos os animais tinha caído para R$ 600, comparado com 480 que eu gastava só com galinhas 1 ano antes. Eu havia quadruplicado minha produção e cortado custos pela metade. Naquele momento, virei convertido total. Parei de questionar e comecei a construir. Galinhas poedeiras. Esse é o primeiro movimento, o ponto de partida. Toda propriedade que toma isso a sério começa exatamente aqui. E se você remove galinhas, tudo desaba. 6 aves. Apenas 6. Isso é tudo que você precisa para alimentar uma família inteira de 4 pessoas com ovos frescos diariamente. Entre 1.800 a 2.000 ovos por ano. Pense nisso. Café da manhã resolvido por 365 dias e você ainda tem ovos sobrando para vender, para trocar, para dar de presente para fazer bolo. Para tudo. Mas aqui está o que muda tudo. As galinhas não vivem presas o dia inteiro em uma gaiola
pequenininha. Elas andam soltas, livres. Elas varrem a grama procurando insetos, comem as pragas antes delas destruírem qualquer coisa. Devoram os restos de cozinha que você jogaria fora. Comem ervas daninhas. Comem tudo. E apenas isso reduz sua conta de ração em 25 a 30%. Suas galinhas estão basicamente pagando você pela comida delas ao eliminarem pragas o tempo inteiro. Mas qual raça você escolhe? Isso importa muito mais do que você pensa. As galinhas comerciais que você compra na loja de ração, elas colocam uma quantidade louca de ovos por exatamente 2 anos. Depois, se aposentam. Praticamente param de produzir. Raças antigas como Buff Orpington e Rhodesland Red continuam produzindo de forma confiável até o 4º ano completo. Elas sobrevivem em invernos brutais, sem precisar de galinheiro aquecido. Elas se alimentam melhor na pastagem. Elas vivem mais. Elas são resistentes e as comunidades tradicionais escolhem elas porque sabem que confiabilidade vence produção máxima quando você quer alimentação para a vida toda, não para 2 anos. Uma galinha em um sistema de livre circulação custa em torno de R$ 15 por ano para alimentar completamente. E ela te retorna R$ 50 ou mais só em ovos. Qual investimento você conhece que multiplica por mais de 3 vezes seu dinheiro? Nenhum. Então galinhas são seu primeiro passo. Mas apenas galinhas não resolvem a proteína toda. Você precisa de carne, quantidade real de carne congelada que alimenta sua família durante meses. Mas você tem vizinhos pertinho, muito pertinho. Talvez até seus vizinhos reclamem de barulho. Você não consegue ter uma vaca nem uma cabra que berra feito doida. Precisa de silêncio. Precisa de algo que ninguém nem sabe que existe. E é aí que tudo muda completamente de direção. Coelhos. Para cada 10 quilos de ração que você coloca na boca de um coelho, você consegue 6 quilos de carne pura de volta. 6 quilos. Compare isso com uma vaca que precisa de 8 quilos de ração para um único quilo de carne. Coelhos são máquinas de converter comida em proteína. Nenhum outro animal doméstico faz isso melhor. Nenhum chega perto. E agora vem a parte que deixa todos com a boca aberta. Espaço: 20 coelhos cabem completamente em um galpão de dezembro, por 10 metros, com gaiolas de arame empilhadas estrategicamente. 20 coelhos. Uma operação séria de produção de carne. Tudo em um espaço menor que uma vaga de garagem. Você pode estar criando carne em uma área que seus vizinhos nem repararam que existe. Uma coelha reprodutora produz 50 quilos de carne já processada todo ano. Não é exagero. Não é propaganda. É número: 50 quilos. Coloque 3 fêmeas em sistema adequado. E você nunca mais volta ao supermercado comprar carne. Nunca. Sua família vai ter proteína congelada o ano inteiro. A carne tem um gosto parecido com frango, mas muito mais delicado. Menos gordura, menos colesterol do que qualquer ave. O corpo processa mais fácil. Pessoas com problemas de digestão? Coelho é perfeito. E aquele pó que sai deles como dejeto? Você coloca direto nas suas camas de vegetais. Sem compostagem. Sem esperar meses sem nada. Fertilizante gratuito que funciona imediatamente. Mas existe uma regra que você precisa gravar agora. Nunca alimente coelhos com alface ou repolho. Nunca. Causa inchaço que mata, literalmente mata. Mantenha feno de qualidade, pellets adequados e galhos de maçã para petiscos ocasionais. Pronto. Fácil. Seus coelhos vivem saudáveis. Proteína totalmente resolvida. Seu congelador vai estar cheio, mas você não consegue despejar coelho no seu café da manhã. Precisa de leite. Precisa de algo que produz leite fresco todo dia. Algo que não precisa de um celeiro enorme. Algo que cabe em um quintal
normal, algo que praticamente ninguém cria corretamente. E é aí que as cabras entram como um passo revolucionário que muda absolutamente tudo o que você pensava sobre laticínios. Cabras anãs da Nigéria medem 60 centímetros. São tão pequenas que parecem brinquedos, mas não são. Uma fêmea sozinha produz até meio litro de leite todo dia. Meio litro. Isso é suficiente para seu café, para seu cereal, para fazer queijo que dura todo o inverno congelado. E ainda sobra leite para outras coisas. Os glóbulos de gordura no leite de cabra são muito menores do que no leite de vaca. Muito mesmo. Isso significa que seu corpo processa muito mais fácil. Pessoas que passaram literalmente anos tendo problemas de digestão com leite comum, trocam para leite de cabra e os problemas somem. Desaparecem completamente. É como virar uma chave. O teor de gordura varia entre 6 a 10%. Leite de vaca que você compra no supermercado tem 3 a 4%. Mais rico, mais cremoso, muito mais delicioso. Seu corpo consegue processar e aproveitar melhor cada molécula. 2 fêmeas. Apenas 2. Em meio acre, isso é a configuração completa de produção leiteira. Um abrigo simples, com 3 lados, as mantém vivas durante o inverno inteiro. Nenhum celeiro massivo. Nenhuma pastagem em hectares. Nenhuma estrutura complicada. Simples. E existe um truque que economiza horas de trabalho duro. Alimente as cabras grão apenas durante a ordenha. Faça isso consistentemente todos os dias. O que acontece? Suas cabras correm para a plataforma de ordenha. Pulam lá por conta própria, sem lutas, sem perseguir animal, enquanto seu café fica gelado. É automático. O custo inicial é R$200 a R$400 por cabra. Parece caro em um primeiro momento, mas sua família gasta R$1.500 anualmente em produtos laticínios no supermercado. Suas cabras se pagam completamente antes do primeiro ano terminar. É matemática simples, mas existe uma regra absoluta que você precisa entender agora. Nunca mantenha uma cabra sozinha. Nunca. Elas ficam solitárias demais. Uma cabra isolada para de comer, para de produzir. Começa a berrar em todas as horas do dia e da noite. Berro desesperado, sempre compre 2. Isso não é uma sugestão, é uma exigência. Leite fresco, queijo caseiro, creme sabonete artesanal. Tudo resolvido completamente. Mas seu jardim ainda está sendo destruído. Lesmas comem seus vegetais. Mosquitos fazem você ficar louco. Pragas rastejam em todos os lados, destruindo tudo. Você precisa de algo que elimina esses problemas todos. Algo com penas e uma atitude agressiva contra insetos. Algo que trabalha 24 horas sem reclamar. Patos moscavado. Parecem como se alguém tivesse cruzado um peru com um pato e depois colado uma máscara vermelha no rosto de forma permanente. Não vão ganhar nenhum concurso de beleza. Ninguém olha para um pato moscavado e pensa que é bonito. Mas as comunidades tradicionais não os mantêm pela aparência. Os mantêm porque esses pássaros comem insetos, como se não houvesse amanhã. Um pato, moscavado sozinho, consome 100 larvas de mosquito diariamente. Carrapatos, lesmas, besouros japoneses que destroem plantas. Qualquer coisa que rasteja está morta. Aquele pato funciona como um exterminador com penas, patrulhando sua propriedade 24 horas por dia. Esses patos custam uma fração de 1 centavo, comparado com inseticida químico que não funciona direito mesmo. Você coloca inseticida e 2 dias depois os insetos estão de volta. Patos, eles nunca voltam. E aqui está a parte que surpreende completamente todo mundo. Patos moscavado não grasnam como patos normais. Patos comuns gritam como despertadores com problemas de comportamento. São irritantes, barulhentos. Seus vizinhos ouvem de longe.
Patos moscabado fazem um som suave tipo sibilo. Mexem a cauda. Ficam em silêncio. Seus vizinhos nem sabem que existem. É como ter um exterminador invisível trabalhando para você enquanto ninguém fica sabendo. E esses pássaros se criam praticamente sozinhos. Uma fêmea moscavado choca 3 a 4 ninhadas completas todo ano. Semi-incubadoras, sem lâmpadas de calor, sem você configurando alarmes para virar ovos de madrugada. Ela cuida de tudo enquanto você dorme tranquilamente. A carne é completamente diferente de pato normal, muito mais enxuta, muito mais rica, sabe mais próximo de carne vermelha do que de ave. Velhos da fazenda chamam de o assado do homem pobre e dizem isso como o maior elogio possível, porque não precisa de um lago gigantesco, nem de piscina cara. Uma bacia de plástico para gatos preenchida 2 vezes por semana cuida completamente. Custo total de setup abaixo de R$ 40. Você consegue uma operação de controle de pragas por menos que uma pizza. Mas existe um aviso importante. Patos moscavado voam bem. A cada 6 meses, você corta as penas de voo de uma asa. Apenas uma asa. Isso desequilibra o suficiente para mantê-los no chão sem machucar nada. Pule isso e seus patos viram os patos do seu vizinho. Ele não vai ficar feliz quando descobrir. Controle total de insetos e carne extra como bônus. Mas e um animal que te dá bacon fresco e ara seu jardim automaticamente, transformando ervas daninhas em solo fértil enquanto você toma café? Porcos da Guiné Americana parecem porcos miniatura, que foram à academia e ficaram super sérios sobre musculatura uncompactos, musculosos surpreendentemente fáceis de gerenciar para o tamanho e quantidade de trabalho que fazem. Mas aqui tá, por que as comunidades tradicionais realmente os mantêm? Esses porcos trabalham literalmente para sua comida. Coloque um porco da Guiné em um terreno coberto de ervas daninhas e assista a transformação acontecer. Se transforma em uma máquina viva eliminadora de plantas indesejadas. Escava cada erva ambira, ou solo 6 centímetros de profundidade. Fertiliza enquanto trabalha. É como ter uma pessoa cavando o seu jardim, mas sem você ter que pagar nada. Mude-os semanalmente, com uma cerca elétrica simples. Configuração barata. Em primavera, aquele terreno está completamente pronto para plantio. Você nunca toca uma pá, nunca faz nada. O porco fez tudo. Totalmente crescidos, esses porcos hereditários chegam a 150 a 200 quilos. Não são enormes. Não precisam de estrutura pesada. Compare com porcos comerciais, que ultrapassam 400 quilos, enormes. Você não consegue nem mover aquilo sem equipamento pesado. Porco da Guiné, uma pessoa sozinha consegue processar sem problemas, sem jogar as costas para fora, sem precisar de ajuda. E esqueça a ração de porco cara que você compra em sacos. Esses porcos prosperam em pastagem. Comem restos de jardim. Comem maçãs que caem dos seus próprios pés. Tudo que você jogaria fora é comida premium para porco. Os custos de alimentação desabam 40 a 60% comparado com criação de raças comerciais. Você está economizando centenas de reais anualmente. E a banha? Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes e valiosas. A banha de porco da Guiné se transforma em gordura pura branca de sabor completamente limpo. As avós das comunidades tradicionais guardam essa gordura como receitas secretas de família, porque massa de torta feita com banha de porco da Guiné fica impossível de ficar crocante. É como magia, mas real. Frango frito sai perfeito, crocante por fora, macio por dentro. Até a fabricação de sabonete fica mais fácil com essa banha premium. Um casal reprodutor produz 6 a 8 leitões 2 vezes por ano,
Deixa eu repetir. 2 vezes, 6 a 8 filhotes cada vez. Isso é potencialmente 16 porcos por ano, de apenas 2 animais. Seu freezer fica cheio de bacon fresco, presunto artesanal, linguiça caseira. Você ainda tem extras para vender ou trocar com vizinhos, gerando renda extra. Uma regra crítica: ainda mantenha porcos pelo menos 30 metros de distância de seu poço de água. Muito longe. Os dejetos deles carregam nitrogênio, que penetra na água subterrânea rapidamente. É química básica, mas importa quando você está falando sobre água que sua família bebe. Não brinque com isso, Carney. Banha Premium. Preparação de jardim completamente gratuita. Tudo resolvido. Mas e se você precisa de ovos mais rápido do que galinhas conseguem entregar? E se você tem vizinhos que não deixam você ter galinhas? E se a prefeitura proibiu tudo? Existe uma solução que ninguém conhece. Codornas coturnix. Começa a colocar ovos com apenas 6 semanas de idade. 6 semanas. Suas galinhas ainda estão descobrindo como ser galinhas, como colocar penas, como viver. Enquanto isso, suas codornas já estão produzindo ovos diariamente, já estão gerando alimento. Agora fica muito interessante para qualquer pessoa presa em um bairro residencial com restrições. A maioria dos municípios não classifica codorna como ave doméstica normal. Leia de novo. Sua cidade pode banir galinhas completamente. Pode proibir patos, pode rejeitar tudo, mas deixa codornas passar tranquilas. Algumas cidades nem sabem que existem. Existem pessoas criando 30 codornas em uma garagem, enquanto seus vizinhos literalmente lutam contra a prefeitura pelo direito de ter 3 galinhas galinas, e a prefeitura diz não. Mas codornas passa fácil. É um loophole com penas que ninguém explorou ainda. Os requisitos de espaço são quase ridículos de tão pequeno. 12 codornas cabem confortavelmente em uma gaiola 2 por 1 metro. Uma gaiola, que é literalmente menor que uma mesa de café, é minúscula. Empilhe 2 gaiolas e você está obtendo 2 dúzias de ovos diariamente. 24 ovos por dia, de algo que ocupa menos espaço do que uma configuração completa de videogame de um adolescente. Menos espaço que um frigobar. Nutricionalmente, aqueles ovos minúsculos são poderosos demais. 5 ovos de codorna equivalem a um ovo de galinha em tamanho total, mas contém 3 vezes mais vitamina B12. 3 vezes. Grama por grama, eles são ovos de galinha que frequentaram escola de medicina e ficaram extremamente inteligentes e nutrientes. O jogo de dinheiro real. Ovos de codorna em conserva em caldo de beterraba. Mulheres vendendo em mercados locais cobram 8 a 10 reais por dúzia. 8 reais. Os ovos ficam vermelhos por dentro, roxos nas pontas. Parecem joias. As pessoas compram porque parecem especiais e raros. Uma família que conheci cobre sua conta inteira de imposto predial vendendo ovos em conserva de codorna nos sábados pela manhã em um mercado de produtores. Sua conta toda, o imposto da casa inteira, apenas com ovos de codorna em conserva. Um desafio que você precisa conhecer. Codornas quase nunca ficam broody. O instinto de chocar foi criado para fora da raça completamente. Você vai precisar de um pequeno chocadeira para pássaros de substituição. Uma decente custa entre 40 a 60 reais. Comporta 50 ovos de uma vez. Se paga após uma eclosão bem-sucedida. Uma única vez. Seu investimento volta. Produção rápida. Pegada minúscula invisível. Legal onde galinhas são ilegais. Preço de venda premium. Tudo perfeito. Mas e multiplicar tudo que seu jardim cresce 10 vezes sem comer
Nada que você plantou? E se você pudesse ter 60.000 trabalhadores vindo fazer polinização de graça? Abelhas. Abelhas. Abelhas não comem seus tomates. Elas os multiplicam. Uma colmeia no seu quintal poliniza cada planta de fruta, dentro de 2 quilômetros de raio completo. Tomates explodem em quantidade. Abóbora, pepinos, maçãs, tudo o que precisa de uma flor para se transformar em alimento, de repente, produz 30 a 50% a mais. Muito mais. Não é exagero de marketing. São 60.000 pequenos trabalhadores visitando seu jardim diariamente como se tivesse contratado eles formalmente, e eles pagam aluguel enquanto trabalham. Uma colmeia estabelecida produz 30 a 60 quilos de mel excedente todo ano. Excedente. Isso é depois que as abelhas guardaram tudo o que precisam para sobreviver. Você está operando uma fábrica de mel onde os funcionários se alimentam sozinhos. Constroem sua própria moradia. Não pedem benefícios e simplesmente pedem para serem deixados em paz. Mel cru local se vende por 10 a 15 reais por quilo em mercados de produtores locais. Uma colmeia produtiva gera 300 a 900 reais apenas em renda de mel direto. Só mel, isso é antes de contar a cera de abelha que tem valor próprio. A cera de uma colmeia fornece material suficiente para um ano inteiro de velas bálsamo labial, polonês de madeira para móvel. Mulheres das comunidades tradicionais derretem essa cera e, de repente, não estão comprando nenhum desses produtos no supermercado. Estão fazendo eles ou vendendo para vizinhos por o dobro do que o mel cru traz em renda. As comunidades tradicionais preferem colmeias Langstroth por uma razão prática e honesta. As molduras são removíveis. Quando você tem 60 anos com joelhos que reclamam, você quer molduras que deslizem como arquivos de metal? Inspecione rápido. Cola rápido pronto terminado a nada complicado. Timing importa muito. Abril é sua janela de ouro. Abelhas embaladas custam 150 a 180 reais. No início da primavera. Compre depois e você paga muito mais por colônias fracas que não vão sobreviver ao inverno gelado. Um truque tradicional que vale a pena lembrar e usar em frente à entrada da sua colmeia para o sudeste. O sol da manhã atinge cedo e aquece as abelhas rápido. Elas começam a forragear antes que as colmeias de ninguém mais acordem, nem saibam que acordaram. Mais horas trabalhando significa mais alimento crescendo na sua propriedade. 7 animais, um sistema perfeito. Autossuficiência completa em meio acre. Sua família nunca mais depende de supermercado. Nunca mais verifica preço de comida. Nunca mais se preocupa com problemas na cadeia de suprimentos. Você simplesmente vive livre, independente, exatamente como deveria ser.